todas as vezes que ele só tem que direcionar uma comunicação que não envolve os americanos, às vezes ele só fala rápido em português pro... Então joga 3x3, né? É melhor. Se é pra jogar um time com 5 pessoas, que seja um time onde os 5 conseguem se entender. A grande realidade é que é bizarro. É meio bizarro isso. Um jogador comunicando em português atrapalha demais a FURIA se organizar pra um round desse. O que faz eles perderem esse tipo de round, mas eles não conseguem tomar decisão, não conseguem conversar entre si. Então sempre tenta solucionar um problema, mas acaba descobrindo ali vários outros, né? Salve, salve, Fúria Família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Calma. Eu tô sentindo que o Chá vai dar tapa na cara de todo mundo aqui, não sei. Vamos ver. Você aí, torcedor, cara, gente boa que tu me acompanha, ou você só que, do que eu já vi, tem bastante gente que caga pra Valorant, mas acompanha meu canal aqui pra ver, você trocar essa ideia aqui enquanto você almoça, toma seu café da manhã e janta. Eu mesmo faço isso com vários canais no YouTube, né? Boto de white noise e vou fazer outra coisa, presta atenção no que tá sendo dito. Muitas vezes eu tô só escutando um conteúdo. Cara, beleza, a gente veio conversar aqui sobre essa semana aqui, na verdade a gente jogou 2 jogos, né? Falar sobre o jogo do MBR. Teve pontos positivos. Obviamente, perder de 2-0 é triste, mentalmente incomodado. Não importa, acho que você pode perder 2 jogos close de 13-11, 13-11 os dois, e ainda assim sair triste porque você perdeu 2 mapas. E graças a Deus também, mano, eles não botam tantas minhas reações quando a gente perde alguns rounds bizarros, igual eles botam na transmissão americana. Porque, mano, na transmissão americana, você tá louco. Teve até uma que eu também ri aí, e eu vou... Eu vou pedir pro editor botar. Pra sonhar. E aí o Shao já tá ficando maluco. Esse é perfeito, esse foi perfeito. Daqui a pouco começa a aparecer as entradas. Porra, ali, Shao. XR, a careca vai aparecer. Mas, basicamente, é o seguinte. A gente veio com uma composição diferente na Heaven. A gente tá sentindo que... A gente entendeu quanto que o Chamber ele tem peso em algumas situações para esse meta de jogo, que você está jogando de double duel, então ele não tem tanta dificuldade de abrir pique, ele não tem tanta dificuldade igual era com 2 iniciadores, porque com 2 iniciadores você tem muita facilidade para você tirar ele de posição, dependendo da composição que for. Acho que o próprio Neon, ele mostrou esse Chamber do Lula Molusco aí, que atira e puxa a caçadora de cabeças rápido. Pouquíssimas pessoas têm essa técnica, e o Manito tem jogado bastante de Chamber, ele tem conseguido fazer isso. Mano, o que isso te permite? Às vezes o cara tá com um lobo em você, da Fade, você quebra o lobo com o Operator e já puxa a caçadora de cabeça pra quem vai abrir com o pique do lobo. Então a gente entendeu que o Chamberlain era muito forte para poder pegar algumas brigas de primeiro contato, principalmente nesse meta de 2 duelistas. Em alguns mapas a gente tem tentado se debruçar nisso, por isso que vocês não têm visto tanto Koala de Operator. A gente sentiu que o Chamberlain estava possibilitando a gente ter mais piques pelo mapa sem precisar ficar esperando um jogo extremamente passivo. Então essa foi uma ideia para um inside para alguns mapas. Pera, perdão, chat, vou voltar que eu não entendi, desculpa. A caçadora de cabeça para quem vai abrir com o pique do lobo. Então a gente entendeu que o Chamberlain era muito forte para poder pegar algumas brigas de primeiro contato, principalmente nesse meta de 2 duelistas. Em alguns mapas a gente tem tentado se debruçar nisso, por isso que vocês não têm visto tanto Koala de Operator. A gente sentiu que o Chamberlain estava possibilitando a gente ter mais piques pelo mapa sem precisar ficar esperando um jogo extremamente passivo. Então essa foi uma ideia para um inside para alguns mapas. É foda, né, mano? Ai, caralho, quase derrubei a coca. Mano, eu sinto que... Oi, Nina. Tchau, Nina. Boa noite. Eu sinto que o Koala Noob seria perfeito de Chamber, né, mano? Mas só tem ele agora, né? Que o Alien vazou. E aí sobrou pro Shai, né? Só que o Shai, ele não tem essa... Perfeito pra quem torce contra. Né? Deixa passivo. Então essa foi uma ideia para um inside para alguns mapas. A gente sentiu isso muito dentro dos treinos. Poucos chambers são bons, que a gente enfrenta dentro dos treinos, mas esses poucos que são bons criam muitas dificuldades de como que a gente vai jogar contra. Então, mais do que outros sentinelas no geral. Então a gente veio com essa proposta e eu acho que até no ponto onde tentaram brigar com o Chamber, a gente acabou ganhando as brigas. A gente já reviu, já conversou sobre algumas coisas, mas assim, a gente não ganhou o tempo que a gente deveria ter ganhado no pista. Mas que... Pera.
de Operator, a gente sentiu que o Chamber ele estava possibilitando a gente ter mais piques pelo mapa sem precisar ficar esperando Que Chamber que ele tá falando? para atrasar. O lado de ataque a gente também já poderia ter ganhado no review, já conversou sobre algumas coisas, mas assim, a gente não ganhou o tempo que a gente deveria ter ganhado no O pistol. do Shai? Ah, tá, achei que ele tava no Chamber contra. Para atrasar os caras, enfim, são coisas que a gente já entendeu aonde que a gente perdeu no half de defesa. No lado de ataque a gente também já conseguiu rever, também entender os erros no geral que a gente cometeu. É bom conversar isso antes de eu falar sobre os dois mapas no geral, eu acabei já falando sobre a Heaven, mas é bom entender que assim, eu entendo as expectativas que as pessoas têm, mas esse daqui é um elenco novo. Então, tem muita coisa que a gente que é um tentava crânio pré-setar de reset. reação com outro time, a gente não conseguia ter essas Uhum. pré-reações. Isso são coisas que a gente está começando a desenvolver agora em time, porque esse time aqui a gente perdeu uma situação, por exemplo, no treino, a gente fala assim, pô, beleza, vamos ajeitar isso daqui e vamos fazer tal. E a gente sente que dentro do campeonato a gente não tem errado aquela mesma situação que a gente errou dentro do treino, só que apareceu dentro do campeonato uma nova situação que a gente tem que combinar qual seria a nossa reação mediante aquilo. Então, é uma curva de aprendizado. Eu sinto que a gente está passando essa curva de aprendizado. Tem mapas que são, claramente, se a gente vê que se a gente ajeitar um mínimo, ele já está muito bom pra gente ter uma dentro de uma pool. Então, é mais ou menos isso. É uma parte de você aprender a como deixar seus mapas sólidos. Porém, a gente chegou a ter 12-11 no placar. É a segunda vez que a gente tem um 12-11 e a gente deixa escapar. É, Tem vocês NRG, entregaram. ponto MBR, então tem que olhar também esse lado e é uma coisa que a gente estava conversando. E sobre a Breeze, é chato de falar, era um pique que a gente... Mano, essa rave aqui eu já falei, vou repetir. Se o chat tivesse no servidor, obviamente não só ele, né, mas se ele tivesse um pouquinho mais confiante, não ia dar pro MBR essa rave aqui. ia fazer contra o MBR, porque a gente sabia que a gente estava com uma brise boa, mas a gente também sabia que eles tinham uma brise boa. A gente deu bastante mole, cantado no antitático, que eles... Acho que a gente se posicionou mal perante a isso, faz parte. A gente reviu a situação, conversou. Pra mim, encerrar ela, depois você, numa nova situação, que você... Ah, pô, beleza, eles vão rushar B, então eu não vou me posicionar mal igual eu me posicionei dessa vez. Então, beleza, a gente ainda tem... Custou bastante pra gente, custou o início do Ralph. Nossa senhora, velho. Eu peguei o hand arm que tava na minha mão. Meu Deus do céu, que merda. Ah, fiquei mal. Porque, pô, você ganha um pistol. A gente ganhou 3, 4 pistols nessa última série. Você ganha pistol e você tem chance de você, pô, ganhar o eco e não ganhar o bônus. A gente ganha o pistol, eles forçam. Nessa que eles forçam, a gente toma uma execução, quebra nossa economia, porque se a gente ganha deles forçados, eles iam, tipo, pô, a gente tinha a chance alta de jogar o jogo pra 4-0 pra gente, no lado de defesa. E a gente sabia que eles... Quando eles jogam Breeze, eles querem jogar de ataque. Pô, você já botar o adversário no side que ele quer jogar, tomando 4-0, é muito forte pra gente. Então, eu sinto que a gente deu um mole forte nisso. Tem mais algumas outras reações que a gente também teve de errado dentro do jogo, que, pô, você precisa viver a reação, não repetir mais ela. Tipo, pô, os caras rusharam meio, só que eles só rusharam rápido e pararam, e a gente foi tentar ajudar pelo L, aí um cara morre sozinho. Aconteceu isso, tipo, umas 2 vezes. Então, são reações, são times que você não pode ter errado dentro do jogo, senão você vai ser punido em alto nível. De forma geral, acho que foi isso. Não é da hora quando você vê que, tipo, pô, se o time ele tá incomodado, perdendo os rounds, tipo assim, você tá vendo que a parada tá afetando a comunicação e tal. E a gente sentou, teve uma conversa boa sobre isso, que era pra, tipo assim, mano, pra alinhar essas expectativas, porque a gente é um time novo, então... Cara, esse time aqui... Salve, Spaca. Esse time aqui, mano, sendo sincero, tá? É pro play-in, mano. Esquece. Tipo, a Fúria não tá... A Fúria não tá muito bem, não, cara. Porque... Assistindo o MBR contra a Fúria, eu senti que o MBR nem jogou tão bem assim, cara. Eu ainda acho que a gente ganhou mais nos rounds individuais que tivemos do que no mérito de time, tá ligado? A Fúria, como ele falou, né? Mais uma vez, eles tiveram a chance de fechar, mas tá um pouco falta de sincronia ainda. Não sei, é gap tático? Não, né, ô Gabriel? Acabei de falar que foi individual, doidão. Não acho que foi gap tático, mas é que o time, mano, o Shai tá meio desconfortável, tá ligado? Tá faltando o entry, o hold de bomb tá esquisito da Fúria, tá faltando sinergia. Rolou um gap, mano, sendo totalmente honesto aqui, um gapzinho de mira, tá ligado? Perdão, entrei agora? Perdoado. Enfim, é um sentimento estranho que eu tenho com a Fúria, cara. De mira, mano. De mira. O Verno ganhou clutch, pô. 2x1, aquele clutch ali não era pra ele ter ganho. Tá ligado? O Shai tá errando tiro que na PA. Às vezes o team play
falta team play pros dois, né? Pro MBR e pra Fúria, se for agora pensar. Mas eu tô falando que o que custou o jogo pra Fúria foi... Ignorou o Spaca? Eu não vi, cara. Vai rolar, Spacão. Vai rolar. Discordzão, depois você entra. Fora que os caras só conseguem identificar os erros quando já não podem mudar nada. Dentro do mapa que é importante identificar principalmente os pequenos. Identificar os erros dentro do mapa, cara, não é tão fácil, né, ô Jotas? Mas eu entendo o que você quis dizer. Falta de adaptação isso, né? Mas não é uma tarefa tão fácil com um time tão novo. Porque existem erros que, tipo, difícil arrumar de round a round, né? Mas eu quero ver o que ele vai falar ainda da comunicação. Agora é esse momento de você aceitar que, pô, beleza, eu joguei os 3 jogos mais difíceis da fase de grupo. Agora, eles me ensinaram coisas. A gente vai jogar 2 jogos agora que a gente tem que pegar as coisas que a gente aprendeu nesses últimos 3 jogos e a gente tem que implementar, melhorar pra chegar mais sólido nos próximos jogos. Você tem agora... Eu falo isso pela minha posição, né? Quando você tem que olhar pra situação na frente cara, uma coisa que eu aprendi dentro, pelo menos dentro do FPS é assim, e eu acredito que pra outras modalidades, outros competidores também é assim. Se às vezes você, mano... Você vem... Porra, a gente jogou muito bem contra a Leviathan. A gente teve um jogo que a gente poderia ter ganhado deles. Contra a NRG, a gente poderia ter ganhado o mapa. A gente realmente entregou. Realmente, a Fúria entregou 3 séries seguidas. BR, deixamos de fechar série não, mas Heavy. mapa, né? Então, assim, você sabe que você tá num caminho. Você jogando contra boas equipes, você sabe que você tá num bom caminho. A questão mesmo é você entender que você tá num bom caminho pra você solidificar essa confiança e ganhar contra times que você sabe que tem que ganhar. Hoje a gente olha pra essas 2 vitórias, ganhar esses 2 próximos jogos para boostar nossa confiança, pra gente chegar forte dentro do play-in e conseguir jogar um jogo, um Valorant mais sólido. Eu tinha alguma coisa para falar, lembrei, mano, lembrei. Cara, eu vi que foi comentado, pô, o Basic ele fala em português com os meninos do time, isso prejudica e tal. Levanta a parede. É o que faz eles perderem esse tipo de round, mais uma Boa vez. edição. Olha, o Com pega a informação, o Shai vem ajudar, mas eles não conseguem tomar a decisão, não conseguem conversar entre si. E esse é o problema, cara. O Niang é um amigo, mas aqui, pra mim, ele sabe que eu já até falei pra ele, que eu falei assim, que você bostejou, porque assim, quando você olha o contexto da jogada, você vê que assim, ele tá indo... Eu vou pedir pro editor botar Ah, não, play. da jogada, Basic, foda-se. ele tá num core que tá tipo assim, o Koala tá morto. Então tá na garagem da A, tá Basic, Art e Shai. E o Con foi pro meio dronar pra chamar atenção pra DD. Então, tipo, ele tá falando com o Shai e com Art. Então, assim... Todas as vezes que ele só tem que direcionar uma comunicação que não envolve os americanos, às vezes ele só fala rápido em português pro Art ou pro Shai. Então fica mais rápido dele falar. Só que, por exemplo, ele joga o dia, ele joga todo dia, ele joga Ranked com Koala. O inglês dele já tá bem avançado em termos de comunicação dentro do jogo. Não tem nada que passe da comunicação dele do tipo assim, pô, ele não consegue comunicar isso daqui, não. Tudo ele consegue comunicar. Tem coisas que eu acho que são gaps de comunicação, só que ele já traz isso em português. Então, tipo, pô, se tem coisas que você já não falava em português, você não vai falar em inglês. São coisas que ele tá melhorando ainda de percepção, do tipo assim, pô, quando acontecer tal coisa, eu preciso falar isso. Então, se ele não falava em português, por que ele vai falar em inglês? Isso é o que ele tá melhorando agora. Shibano, é sempre importante, tipo assim, eu entendo que tem algumas pautas que elas são muito relevantes para serem discutidas, mas com certeza, eu tô falando porque eu tô vendo de dentro, a gente tem muita coisa para melhorar. Mas essa parte, pelo menos, não é uma parte que me preocupa com ele. Se fosse, não teria... Ué, não tô com o WhatsApp aberto? Foi do vídeo? Coisa pra melhorar. Mas essa parte, pelo menos, não é uma parte que me preocupa com ele. Se fosse, não teria subido ele, entendeu? No mais é isso, rapaziada. Entendam o seguinte, cara, a vida de competidor, ela é isso. Ela é isso. Mano, eu saí arrasado do jogo. Muito triste mesmo. Eu falei, porra, mano, que merda, mano. 3-11, caralho, de novo, cara. Então, tipo, é parte, só que você precisa entender o seguinte, eu vou também falar uma parada aqui para outros aspectos da sua vida. Vários momentos você vai dar o seu 100% e a parada não vai estar dando certo ainda. E você vai ficar mal, mano. Mas assim, não se deixa levar por isso. A paz, ela é realmente uma escolha. Não sei quando que o Bruce Lee falou essa parada, mas ele falou isso. Assim, mano, a paz, ela é uma escolha. O que você escolhe focar, do que você escolhe absorver. Então, tipo assim, a gente tá em paz porque a gente sentou, conversou e sabe quais são os próximos passos. Então é focar neles e escolher esses 2 próximos jogos pra falar assim, mano, vamos usar isso daqui como motivação, tá?
pra ganhar e entrar bem, buscar a confiança, tentar usar mais o lado bom do que o lado negativo. Então aprendam isso, mano. Pode ser que às vezes as coisas nunca deem certo, mas você precisa acreditar. Não posso mentir isso porque esse é o jeito que eu vejo as paradas. Mano, é bizarro falar isso. Se você não consegue focar no que você tem que fazer agora, então você não tá preparado pra competir, tá ligado? Essa é uma certeza. Então, Verdade. por favor, se você tá dando aí, tá triste porque alguma coisa aconteceu errado, dá o seu 100%, irmão. Que a gente também vai dar o nosso 100%. Legal. E é isso. Vamos pra cima que a gente ainda tem 2 jogos ainda na fase de grupo, depois tem play-in, então ainda tem campeonato pra gente pra cacete ainda. Tamo junto. Valeu. Legal. Que isso. Forte, mano. Forte. É que eu acho que, cara, esse bagulho do Basic aí. Eu falo isso porque eu tive a experiência com Pancada, né, mano? Eu e o Pancada, a gente conversava entre si e falava, mano, só vamos falar português no clutch mesmo, cara. Tá vivo eu e você em inglês, senão os caras vão bugar. Porque a gente não queria travar a comunicação do resto do time, velho. E é muito ruim você jogar. Vou dar um exemplo, né? Sei lá, eu e o Pancada tava num bombe. E aí tava entrando no bombe que a gente tava com os outros caras rotacionando. Os caras tava vivo ainda, né? Tipo, mano, comunica em inglês, foda-se. Porque tem que treinar também, né? Aí quando sobrava clutch, sei lá, ficava 2x3, 2x4 e eu Pancada, aí dava switch pra português mesmo e foda-se, né? Falava, né? Então, a questão é que é da jogada ali, foda-se. A jogada que ele mostrou ali, que o Niang deu um salve. A jogada ali se foda. Mas é muito ruim, por exemplo, pro Shai que tá tendo que lurkear, falar inglês, ele entende português, aí ele escuta uma call em português. Só que aí se ele passa uma info, ele não pode passar em português, tem que ser em inglês. Aí a cabeça meio que tem uma chavinha, né? Ele dá uma bugada. Eu acho que é isso que acaba impactando, né? Enfim. Deixa eu ver o que o Niang respondeu, que eu fiquei curioso. Eu tinha alguma coisa pra falar. Lembrei, mano. Lembrei. Cara, eu Ah lá, vi que foi comentado, pô, o Basic ele fala em português com os meninos do time, isso prejudica e He's tal. gonna jiggle this, so he ran back. Levanta a parede. Yeah, let's get ready to go. Explica. É o que faz eles perderem esse tipo de round. Mais uma vez, olha, o Com pega Nossa, informação, nossa, o Shai nossa. vem ajudar, mas eles não conseguem tomar a decisão, não conseguem Carinha do Niang, conversar carinha do entre Niang. si. Esse é o problema, cara. Ixi, Niang sobrou é um pra mim. amigo, Ah lá. mas aqui pra mim ele sabe que eu já até falei pra ele, que eu falei assim, mano, que você bostejou, porque assim, quando você olha o contexto da jogada, você vê que assim, Agora ele vai ouvir tá indo- também. Eu vou Ai! pedir pro editor botar a play aqui. O Basic, Agora ele Ah. vai ouvir também. Beleza. Ele quer defender o Basic. Mas na minha Certo. fala eu falo exatamente com o Basic e falo do Shai também. Do Shai também, This, tá. he ran back. Levanta a parede. Escuta. Yeah, let's get ready to go. Explica. É o que faz eles perderem esse tipo de round. Mais uma vez, olha, E eles já tinham perdido 3 ou 4 ou 5 rounds na Raven. o Com pega informação, o Shai vem ajudar, mas eles O não Com pega informação, o Shai vem conseguem ajudar. tomar a decisão, não conseguem Eles não conversar conseguem tomar uma decisão e não conseguem conversar. Perfeito. entre si. eu falei assim, mano, que você bostejou, porque assim, Mas é quando você verdade, olha ele o contexto conversou. da A gente jogada, conversou muito você vê que no assim, Whats, com mas agora ele vai tá ouvir. indo. Eu vou pedir pro editor botar a play aqui. O Basic, ele tá num core que tá tipo assim, o Koala tá morto. Então tá na garagem da A, tá Tá metendo Basic, um choro de puta, Art Deus e escuta no Shai. chat, E o cara. Com foi pro meio dronar pra chamar atenção pra DD. Então, tipo, ele tá falando com o Shai e com Art. Então, assim... Todas as vezes que ele só tem que direcionar uma comunicação que não envolve os americanos, às vezes ele só fala rápido em português pro... Então joga 3x3, né? É melhor. Se é pra jogar um time com 5 pessoas, que seja um time onde os 5 conseguem se entender. pro Art ou pro Shai. Então fica mais rápido dele falar. Só que, por exemplo, ele joga o dia, mano, ele joga todo dia, ele joga Ranked com Koala. O inglês dele ele já tá bem avançado em termos de comunicação dentro do jogo. Não tem nada que passe da comunicação dele do tipo assim, pô, ele não consegue comunicar isso daqui, não. Tudo ele consegue comunicar. Tem coisas que eu acho que são gaps de comunicação, só que ele já traz isso em português. Então, tipo, pô, se tem coisas que você já não falava em português, você não vai falar em inglês. São coisas Então talvez não era pra ele estar lá. que ele tá melhorando ainda de percepção, do tipo assim, pô, quando acontecer tal coisa, eu preciso falar isso. Então, se ele não falava em português, por que ele vai falar em inglês? Isso é Então talvez ele não tava preparado pra ser subido pro time como titular. o que ele tá
melhorando agora. É sempre importante, tipo assim, eu entendo que tem algumas pautas que elas são muito relevantes para serem discutidas, mas com certeza, eu tô falando porque eu tô vendo de dentro, a gente tem muita coisa para melhorar. Mas essa parte, pelo menos, não é uma parte que me preocupa Ó o com ele. Whats. Se fosse, não É do vídeo, não guys. teria Não é o subido Whats. ele, entendeu? No mais é Não isso, é o seu, rapaziada. Nini. Entendam o seguinte, cara, a vida de competidor, ela Vai, é Nini. isso. Ela Fala é logo, isso. vai começar o Mano, VCT, sai cara. arrasado do jogo, muito triste, muito, cara. Nem vai Cara, falar ou que não? Já vi pra esse vídeo. paz e escolha. Sim, focar nele, posso mentir. Se você tá Valorant. Brasil, Bruno Povoleri na área, já tô aqui com o Nessa Base. entrevista aqui, tem aqui, ó, esse momento, ó, artezinho de duelista. Então vamos ouvir. Caralho, ele veio com provas, mano. E a comunidade chegou a fazer alguns comentários a respeito da composição da Fúria. Eita Eu porra. queria ouvir de você se tem algum motivo do porquê do Artezinho dando prioridade mais pra duelista, e você dando essa prioridade mais ali pra um sentinela / controlador. Foi por conta dos mapas em específico ou tem algum outro tipo de motivo hoje? Pra ser bem sincero, vou ser bem franco aqui, na verdade, a gente chegou, assim, testar eu de Raze Ah, na testou? Split e eu de Fênix na Heaven, só que como eu não tenho muita experiência, eu não consigo adaptar muito rápido, é uma coisa que o duelista tem que fazer. Então, o Art, ele é muito bom adaptando, muito bom comunicando essas coisas, principalmente que ele é fluente em inglês, ele consegue ter mais rápido do que eu, né, falando. Então a gente acabou, assim, trocando de última hora pra mim jogar de homem, que eu sei jogar de homem já, e eu não sei jogar muito bem ainda de Raze e de Fênix, mas eu tava jogando bem de Fênix. O único problema que eu tava tendo era a questão de adaptação. Aí eu acho que achou melhor colocar de controlador. Eu acho que foi isso. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Vamos- Pô, mas aí eu não acho que é inglês o problema, não. Sendo sincero. Eu acho que não. Eu sei que ele falou do inglês isso aqui, mas não tem nada a ver, pô. Ah, eu acho que ele não tá confortável, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, pode ser que ele. Talvez o fato dele não estar confortável com o inglês surgiu essa. Desculpa, não sei, mano. Porque pra mim, não, isso, na minha visão, não tem nada a ver do inglês. Né? Eu acho que é mais pela adaptação que ele falou. Às vezes ele tava diferente se ele não acelerava quando era pra acelerar. Perdia timing. Tá ligado? Não, a gente sabe agora, né? A gente sabe e não vai acontecer. Primeiro porque o Basic não é esse cara que joga de flex duelista. E porque, pelo jeito, o Shao não vai fazer isso, né? Então, se a gente for olhar pros últimos jogos, se a gente for olhar pras últimas composições, num geral, que tá aparecendo no campeonato, mostrei isso daqui em live esses dias, mas não virou vídeo. Então eu vou abrir aqui pra procurar essa informação de novo. Um segundo. Mano, calma, chat. Eu já vou no VCT, cara. Onde será que tá essa info? Quieta um pouco. Aqui. Então, se a gente for olhar, qual é o meta atual do Valorant? O meta atual do Valorant... Ah, não, mas aqui o Niang vai vir de palestrinha, mano. Aí eu não vou ver, não. Cara, vou dar meus 2 centavos aqui. Posso? Mano, não achei nada demais, não, velho. Sendo sincero mesmo. É que o Niang, ele meteu louco. Falou, não era pra ter subido. Também não precisa ser extremista nesse ponto. Eu acho que, mano, de boa o moleque ter subido. Basic é bom, ele jogou bem, os caramba. Eu acho que é só, assim, criar um hábito de falar inglês. E, mano, pode ser o inglês das ruas, mano, que se foda, tá ligado? Só fala, mano, é comunicação básica. A gente não tá exigindo uma call perfeita e tudo mais, né? Tipo, mano... Só que na minha visão, experiência como jogador, falar que essas coisas no meio do jogo, sobe parede, tipo, essas pequenas coisas, eu acho que é muito melhor você falar inglês, porque isso prejudica, sim, a comunicação no geral dos teammates entenderem também, tá ligado? Prejudica o time, né? Isso que eu falei. Algumas coisas, sei lá, às vezes no freeze time, ou às vezes, sei lá, mano, dá um exemplo. Pô, eu tô setando bomba ali com meu brother, que tô falando em português, com o time gringo. Beleza, mano, você tá setando bomba no freeze time, de boa, rapidão ali, tá ligado? Tipo, não precisa falar inglês. Mas na hora do jogo, na hora do round, mano, você comunicar em português, isso atrapalha, mano. Porque eu já fiz isso junto com o Brian, tipo, foi uma merda, tá ligado? Então, assim, eu acho que os dois lados, sendo sincero, mano, tá meio extremista aqui, cara. Tá tudo bem, mano.
as dúvidas do público no geral e tal, de, pô, como é que tá o Basic com o inglês por conta da comunicação que apareceu? Bom, vai surgir, é natural, né? Porque o moleque, ele falou em português no meio do jogo. Aí, tipo, puta que pariu, será que ele tá falando em inglês? Então, tipo, não é responsabilidade do público, da torcida, cobrar esse tipo de coisa. Tipo, porra, como assim ele não tá falando inglês, né? É normal essa reação. Agora, de boa também, ele respondeu, acho que o Basic tweetou, né, falando que ele tá falando inglês e tal. Ele realmente, a gente viu o CHK, ele comunica em inglês e tudo mais. Então, também não acho que é motivo de não subir o moleque porque ele não fala inglês, tá ligado? Tipo, ele tá comunicando em inglês, né? Como se ele estivesse quieto, né? Mas com o tempo ele vai melhorando. E a única maneira dele pegar a experiência de fazer calls rápidas em inglês é no campeonato, né? Não é só no treino também. No treino você pratica ali, legal. Mas no camp você vai ter o feeling, né? Tipo assim, impressão. Que você vai conseguir ter essa tomada de decisão, raciocínio na hora, tudo mais. Então, assim, um grande foda-se aí pros dois. Amo o Niang, amo o Shao. Ah, tomar no cu aí esses dois, cara. Tá louco. Caralho, olha o DG falando inglês, irmão. É o to the mid, to the right, mano. Tá vendo? Os caras tá treinando, vai treinando, tá suave.